Este é um culto de oração e é um momento muito especial também, onde nós temos a possibilidade de falarmos com Deus, nós de apresentarmos diante de Deus as nossas petições. E nós vamos ter um momento que é o momento da meditação da palavra, onde nós vamos meditar um pouco nas Escrituras. Mas antes de nós meditarmos nas Escrituras, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar pelas famílias da igreja. Eu quero orar que Deus esteja abençoando a tua casa, a tua família, de uma maneira muito especial. E toda e qualquer ação contrária bata em retirada em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, Senhor Deus, as famílias da igreja, Senhor Deus querido. Age com poder e com autoridade sobre esta casa, sobre esta família, Senhor Deus, repreendendo toda e qualquer ação contrária. Nós declaramos a vitória. A tua palavra diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Senhor. Por isso nós apresentamos, Deus, diante do teu altar, Senhor Deus amado, cada família, cada lar aqui representado, crendo na ação sobrenatural do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. E nós vamos ter um momento da palavra, da meditação. E logo após nós vamos estar orando ainda também por enfermidades, por finanças. Eu creio que Deus quer agir de uma maneira muito especial também na sua vida. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no Salmo de número 91. O Salmo de número 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai cobrir com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Nós lemos do verso 1 até o verso 7. Amém? Lá nos Salmos de número 91. E é interessante porque nós vemos neste salmo Deus se apresentando, ao salmista, se apresentando, àquela nação, dizendo: olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Onipotente. Podemos ter esse descanso à sombra do Onipotente. Então, o que eu quero falar em primeiro lugar é dessa declaração, a minha declaração, como aquele que confia em Deus, como aquele que se coloca diante de Deus. E essa declaração está no Salmo de número 91, no verso de número 2, quando ele diz assim: isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Amém? Ele é o meu refúgio. Quando nós temos essa certeza, essa confiança de que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso lugar seguro, que Deus é o meu Deus, Ele pode ser o seu Deus, o nosso Deus, mas Ele em primeiro lugar é o meu Deus. E nele eu posso ter esta confiança devida. Então esta era a declaração do salmista. E esta deve ser a nossa declaração. A nossa declaração sempre, em todo momento, em toda a situação. E aí nós vemos o cuidado de Deus, o agir de Deus em todo este momento. E na sequência do verso 3, ele fala deste cuidado, quando ele diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele vai te proteger também da peste perniciosa. E ele vai cobrir com fidelidade a sua vida. Então, fala do cuidado de Deus,
o cuidado de Deus que vem sobre as nossas vidas como livramento, o cuidado de Deus que vem sobre as nossas vidas como proteção para as nossas vidas. Isso está no Salmo, no verso de número 3 do Salmo 91, mas fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel para com a sua palavra, Deus é fiel para cumprir, plenamente o propósito da sua palavra sobre as nossas vidas. E ele fala dessa fidelidade como algo que vem como proteção, com uma armadura de proteção sobre as nossas vidas. No final do verso 4 ele diz assim: estará seguro, porque a sua verdade é escudo. A sua verdade é uma armadura protetora, é um escudo protetor. Então ele fala dessa fidelidade de Deus, que traz ao nosso coração essa proteção devida, que traz ao nosso coração este livramento tremendo. Então é este Deus que cuida das nossas vidas. E este Deus que cuida das nossas vidas, Ele nos livra daquilo que vem sobre as nossas vidas para tentar matar, roubar e destruir. Então Deus, Ele nos livra dos nossos medos. Eu não sei quais são os medos que têm assolado a tua mente e o teu coração, mas eu quero te dizer nessa hora que Deus é aquele que pode socorrer em meio a essas situações mais adversas. É este Deus que pode nos livrar dos nossos medos, dos medos que muitas vezes nós não vemos. E é interessante porque no verso de número 5 do Salmo 91, ele diz assim: não te assustarás de terrores noturnos ou de terrores da noite. E ele diz mais adiante, no verso de número 6, nem da praga que se aproxima na escuridão. Então ele está falando daquele momento da escuridão, daquele momento onde você não tem a possibilidade de observar aquilo que está à tua frente, aquilo que está no teu caminho, mas o Senhor está dizendo: eu vou te livrar daquilo que você não está vendo, eu vou te livrar deste medo que tem cercado a tua vida e você não tem a possibilidade de observar. O Senhor está falando desse cuidado que vai além daquilo que nós estamos observando, deste Deus que cuida e que nos livra dos nossos medos, mas não somente dos medos daqueles que nós não vemos, mas também dos medos visíveis, dos medos que conseguimos observar através dos nossos olhos. Isso está também no Salmo 91, no verso de número 5, quando ele diz assim: não te assustarás, nem da seta que voe de dia. Então ele está falando daquela seta que vem tentando minar sobre a sua vida, tentando te abater sobre a sua vida, mas ela vem no raiar do sol, no momento em que os teus olhos podem observar toda essa ação. Então ele está falando daquele medo que vem sobre as nossas vidas e que nós podemos observar, mas o Senhor diz: eu vou te livrar também deste medo. E ele diz mais adiante no verso de número 6, quando ele diz assim, que nós não vamos nos assustar nem com a mortandade que assole ao meio-dia. Por que ele fala ao meio-dia? Porque ele fala da plenitude do raiar do sol, no momento mais intenso, no momento onde a possibilidade de nós vermos as coisas visíveis são 100%. Então é neste momento em que você pode observar 100% daquilo que tem afligido o teu coração. O Senhor está dizendo: eu vou te guardar, eu vou te guardar, eu vou te guardar dos medos que você não vê,
mas eu vou te guardar também dos medos que você pode observar, que você pode olhar e contemplar, porque eu vou estar perto de você, guardando, protegendo a tua vida. Então nós temos que ter isso no nosso coração, os livramentos que vêm da parte de Deus, banindo do nosso coração o medo, banindo do nosso coração aquilo que aflige a nossa alma. E é interessante porque na sequência do verso do Salmo 91, ele continua a falar, né? Ele continua falando dessa ação sobrenatural de Deus, mostrando agora, no verso de número 9, a declaração agora de Deus. Primeiro foi a declaração do salmista. Primeiro foi a declaração minha e sua. Depois foi o cuidado de Deus, né, se propagando em cada momento da nossa vida. Depois vem o livramento de Deus, nos livrando dos nossos medos. Mas agora vem a declaração de Deus no Salmo 91, no verso 9. Quando o Senhor diz assim: se você se refugiar em mim, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Então no verso de número 9 do Salmo 91, ele está falando disso, ele está declarando ao salmista, ele está declarando a você e a mim, se nós nos refugiarmos nele, se fizermos dele, do Senhor, o nosso abrigo, nenhum mal vai nos atingir, nenhuma praga se aproximará da nossa casa. Então, nós temos que tomar posse daquilo que é a declaração de Deus para a nossa vida. E essa declaração de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai trazer proteção sobrenatural sobre as nossas vidas. E essa proteção sobrenatural está no verso de número 11, quando ele diz assim: eu vou ordenar aos meus anjos que eles te protejam. Por onde você for, eles o sustentarão. Eles vão te sustentar com as suas mãos, para que não machuque em pedra alguma. Então Deus estava falando desse cuidado que vem de uma ação sobrenatural de Deus, que vem do alto, sobre a vida daquele que está vivendo no âmbito humano e terreno, do cuidado deste Deus tremendo que vem sobre as nossas vidas. Por isso que a nossa fé, ela não é uma fé inconsequente, incoerente, não, é uma fé embasada na palavra de Deus. E Jesus, ao passar por um momento de adversidade, um momento de prova, ele se posicionou na palavra de Deus, na palavra. Ele vivia a palavra, ele se posicionava mediante a palavra. E lá em Mateus, no capítulo 4, no verso de número 5 a 7, quando Jesus foi levado a um momento de tentação, ele passa pelo momento de oração, de jejum, e depois diz a palavra de Deus que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não foi o diabo que o levou até o deserto, foi o Espírito de Deus, porque é o Espírito que tem o controle e o comando sobre a vida daquele que crê. É o Espírito de Deus que tem o comando e o controle sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a tua história. E é interessante porque diz a palavra de Deus no verso de número Mateus, capítulo 4, no verso 5 a 7, diz assim: então o diabo levou quem? Jesus, a cidade santa,
e colocou-o sobre o pináculo do templo, sobre o lugar mais alto do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele não agiu por impulso. Jesus não agiu por um ato incoerente de fé, não, de maneira nenhuma. O diabo se apresentou dizendo a ele: ó, a palavra de Deus diz isso. E Jesus falou: não, eu não vou fazer isso, porque se eu me lançar daqui abaixo, eu vou estar quebrando uma lei estabelecida, eu vou, quebrar essa lei. E ele falou: não, assim está escrito na palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia qual era a posição devida a ele. Jesus sabia que ele tinha deixado os céus e ele tinha vindo até aqui a terra. Mas ele não era apenas o representante de Deus, não, ele era Deus encarnado, estava ali na posição, e o diabo estava querendo que ele vendesse ou saísse da sua posição. Ele diz: não vais tentar o Senhor teu Deus. Então ele tinha convicção na palavra viva, a qual ele estava vivenciando naquele momento. Aquela palavra que o diabo apresentou era uma palavra de Deus, mas não era aquela palavra para aquele momento. E eu vejo muitas pessoas, vamos dizer assim, naufragando da fé porque tomam um posicionamento errado diante de uma palavra que é uma palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus tem o controle sobre todas as coisas, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a morte não é o fim de todas as coisas. Isso quer dizer que nós vivemos, se vivemos, para o Senhor vivemos, mas se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, queira morramos, nós somos do Senhor. Então nós temos que ter essa convicção, meu amado irmão, que a nossa vida, ela não se encerra aqui no final deste curso de vida terrena, não. Nós temos uma vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos que ter essa firmeza, esse posicionamento, que Deus tem poder de curar, de fazer coisas tremendas no nosso dia, nos nossos dias, mas que seja feita a vontade de Deus, não a vontade de João Carlos, não a vontade de outro qualquer, mas a vontade suprema de Deus. Então nós estamos aqui nessa hora, nos posicionando diante de Deus, crendo com fé nessa palavra de Deus para as nossas vidas, para este momento. Que tenhamos no nosso coração que o melhor lugar de estar é estar, como diz o salmista no Salmo 91, no verso 1, habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, é de lá que procede a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero orar com você, porque eu creio que Deus quer te abençoar, mas aonde você está habitando? Qual o teu lugar de habitação? Se é um outro lugar, eu te convido a sair deste lugar e vir para o lugar correto. O lugar correto é estar aos pés do Senhor, é estar se posicionando diante do Senhor, reconhecendo Ele como o Senhor supremo da sua vida. Mas a todos quanto receberam, diz a palavra de Deus,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E Deus te chama, Deus nos chama hoje, você e a mim, a essa tomada de posição, a estar habitando no esconderijo do Altíssimo. E aí a gente vai usufruir desse viver supremo de Deus nas nossas vidas. Desse Deus que nos guarda, desse Deus que tem agido com poder e com autoridade. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, porque eu creio que você não acessou este canal, seja no YouTube, seja no Facebook, ou alguém te mandou um link, você acessou apenas por acessar. Não, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na tua vida, um propósito de vida e de vida eterna em Cristo Jesus. Mas eu quero orar com você. Talvez as circunstâncias mais adversas tenham assolado a sua vida, mas você não é levado, regido por essas situações, não, mas por um Deus que tem o controle e o comando sobre todas as coisas. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar as nossas vidas. Nós queremos nos esconder, Deus, no esconderijo do Altíssimo, porque nós sabemos, Deus, que a sombra do Senhor onipotente, nós podemos descansar. Que aquilo que tem afligido este coração, que aquilo que tem roubado e saqueado a segurança deste coração, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que o Senhor venha com poder e com autoridade sobre essa vida, sobre este lar, Senhor Deus, agindo sobre este coração, Senhor, atuando sobre este coração, Senhor. Porque operando Deus, o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de impedir, Senhor. Eu quero colocar essa vida, eu quero colocar este coração diante do Senhor, Deus, porque creio, Deus, que o Senhor pode operar neste momento, Deus, trazendo a cura sobre aquele que está enfermo, trazendo libertação sobre aquele que está cativo, trazendo vida e esperança, em nome de Jesus. Amém. Se você aí na sua casa, se você aí no seu lar, ainda não tomou uma posição de receber, de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje, a palavra de Deus diz: se ouvirdes a minha voz, assim diz o Senhor, não endureça os vossos corações. E Deus nos convida a este posicionamento, de nos colocarmos diante dEle, de nos apresentarmos diante dEle, porque Ele quer nos perdoar. E a palavra de Deus diz: o Senhor vai escrever os nossos nomes no livro da vida, e nós teremos a certeza, a convicção de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Se você ainda não fez essa confissão, eu te convido hoje, neste momento, a fazê-la. Nós vamos orar, e você repete essa oração aí comigo na sua casa. Senhor Jesus, eu nesta hora recebo a Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero te pedir nesta hora que o Senhor venha sobre a minha vida, trazendo vida, trazendo esperança sobre o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração, se você repetiu essa oração, eu te convido a escrever aí: eu orei. E algum da nossa liderança vai estar te
dando uma resposta, mandando uma palavra de esperança, dando uma orientação de vida a você, e eu tenho certeza, Deus começa algo novo na tua vida, hoje. Hoje é dia de salvação. Toda angústia, toda tristeza, seja banida do seu coração em nome de Jesus. E eu quero também orar nessa hora. Talvez você esteja aflito, angustiado aí no seu lar. Tantas situações têm afligido a sua vida, seja nas questões financeiras, nas questões relacionais, pois toda essa questão da pandemia tem trazido muitas vezes aos corações conflitos. E eu quero orar por você. Talvez você começou esse dia, você está terminando esse dia dizendo: Deus, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para o meu casamento, para a minha casa. Várias situações eu tenho passado. Eu quero orar nessa hora. E se você está nessa condição, a palavra de Deus diz assim: clama a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus está te convidando a este posicionamento de fé. E Ele vai operar sobre a sua vida. Ele vai atuar sobre a sua vida. Ele vai entrar no seu lar com poder e com autoridade. E eu quero orar com você também. Se você tem esse momento de conflito, seja nas questões relacionais, financeiras, nós vamos orar agora. Coloca a tua vida. Nós vamos apresentar. É um culto de oração. E nós queremos falar com Deus também. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do Senhor, essas questões que têm afligido estes corações, Senhor Deus. Angústias, tristezas, tantas outras situações que vêm sobre essas vidas, Deus. Seja na área financeira, na área pessoal. Ó Deus, eu quero repreender toda e qualquer ação contrária. E quero declarar, Deus, que essa é a vitória que vence o mundo à nossa fé. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que Tu venhas com poder e com autoridade agir sobre essa vida, agir sobre este lar, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, e toda angústia, toda tristeza, toda desarmonia estabelecida neste lar, nós repreendemos agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos e já te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.